Olá amigos, tudo bem? Pessoal, eu trouxe aqui pra gente um resultado de um estudo que eu fiz pesquisando alguns guias de elaboração de itens aí disponíveis na internet. Eu tentei filtrar o que era mais importante para a nossa construção de questões de múltipla escolha. Então eu acho que vai ser legal para a gente fazer as nossas provinhas, né, para a gente atentar algumas observações muito importantes, muito interessantes. Vamos dar uma conferida. Então, eu vou começar aqui falando das partes de uma questão de múltipla escolha, que tem que ter, logicamente, o enunciado, né? O enunciado é aquela situação problema, ou aquele questionamento que o professor vai colocar para fazer com que o aluno vá atrás dos conhecimentos para resolver a questão dele. O enunciado, ele pode ter um suporte. O que é um suporte? É uma figura ou algo que vai auxiliar o aluno a resolver o problema. Pode ser um gráfico, pode ser um mapa, né? E o comando para a resposta, aí tem que ter obrigatoriamente. O suporte nem sempre, mas o comando necessariamente, tá? Esse comando ele pode ser uma frase incompleta ou uma interrogação. A gente vai já dar exemplos de cada um desses dois itens, tá? E também, além do enunciado, nós vamos encontrar as alternativas de respostas, que aí nós vamos ter que ter o gabarito, que é a única resposta correta, não pode ter mais que uma, e os distratores, que são aquelas alternativas erradas, mas que são plausíveis, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, vou trazendo aqui um exemplo de uma questão, tá? Para a gente identificar os elementos, as partes de uma questão de múltipla escolha. Bom, a gente verifica aqui facilmente o enunciado. O enunciado aqui está destacado dentro dessa linha vermelha, tá? Onde a gente encontra aqui um suporte, que é essa figurinha representativa da moeda de 25 centavos, e o comando da questão, que o aluno vai fazer, o que a gente quer que o aluno faça, né? A questão quer saber qual a medida inteira mais próxima de cada ângulo externo de um heptágono regular. O heptágono regular é essa figurinha aqui cunhada, né, na moeda de 25 centavos, tá? É interessante dizer, pessoal, que o aluno ele não precisa dos itens para resolver a questão, né? Se não tivéssemos os itens aqui dispostos, o aluno teria que resolver a questão sem ter os itens, tá? Bom, mas como é uma prova de múltipla escolha, né, uma questão de múltipla escolha, essa questão vai ter as alternativas de resposta, onde nós vamos encontrar o gabarito, que é a única alternativa correta, e os distratores, que são alternativas erradas, é claro, mas plausíveis. Por exemplo, aqui eu estou falando de medida de ângulo, né? Então são graus, eu não poderia jamais ter aqui grau, grau, grau e metro. Não tem condição. Então tem que ser a mesma, tem que ser conveniente as medidas, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada nos passos da elaboração. O primeiro passo da elaboração é saber o que é que nós vamos cobrar do aluno naquela questão. O que é que vai ser avaliado naquela questão? É saber qual vai ser o descritor, qual vai ser a competência e a habilidade que serão avaliados. Após isso, nós vamos construir o nosso enunciado. E, em seguida, para finalizar, nós vamos construir as alternativas de respostas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Construção do enunciado. Pessoal, o enunciado, ele primeiro deve ser independente de outras questões. O que significa isso? O aluno, para resolver essa questão, ele não precisa ter acertado questões anteriores. Ela tem que ser independente dessa, tá? Senão, corre o risco do aluno, errando uma questão, errar a outra também. Não pode, né? Tem que ser independente da questão. Outra coisa, tem que ser de fácil compreensão. O aluno ele tem que perder tempo resolvendo a questão e não compreendendo a questão, tá? Vamos lá. Conter apenas as informações necessárias à resolução, não precisa fazer enchimento de linguiça, né, como a gente fala, tá? O enunciado deve ser claro, objetivo, não ter excesso, não precisa colocar muita coisa nesse enunciado. E ser independente das alternativas foi o que eu acabei de falar,
a questão ela poderia parar só no enunciado da questão. Como é uma questão de múltipla escolha, ela vai ter que ter as alternativas de resposta, mas o aluno não precisará dela para saber o que é que vai ser feito na questão. Ele poderá fazer a questão mesmo sem as alternativas, tá? E sempre que possível ser contextualizado, né? O enunciado deve ser trazido para o cotidiano do aluno, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de contextualização, de diferentes contextos que a gente pode utilizar. Por exemplo, o contexto doméstico, culinária, a gente pode verificar a porcentagem de ingredientes para uma determinada bolo, né? A mesada, compras, idade, comparações. No contexto da vida urbana, por exemplo, a gente pode trabalhar localização, transporte, comércio, tá? No contexto da informação, dados em jornais, revistas, encartes de propaganda que a gente pode trazer para fazer a nossa questão. Contexto tecnológico, utilização de calculadora, computador, equipamentos eletrônicos e, logicamente, o contexto escolar, que é a formalização dos conceitos estudados propriamente dito. Então, a gente vai poder trabalhar as questões dentro desses contextos que foram apresentados aqui, tá? A escolha do suporte. Bom, o que é o suporte? O suporte é aquilo que vai nos ajudar a vamos ter a inspiração para fazer a questão, né? Por exemplo, a gente pode pegar uma lista de compras e utilizar para fazer a nossa questão. A gente pode pegar um calendário, né? A gente pode pegar dados estatísticos, gráficos, como a gente já faz muito, né? Placas de sinalização, a quantidade de questões que a gente pode bolar, né? Com placas de sinalização, rótulos de embalagem, a gente verificar aqui unidades de medida, né? É muito fácil também de fazer questão com isso. Bulas de remédio, mapas, né? Geometria utiliza bastante, maquetes, né? Proporção, razão, material dourado, ábacos, também a gente pode fazer uma infinidade de questões envolvendo esses suportes, né? Então, suporte é aquilo que vai nos ajudar a elaborar uma questão, a elaborar um item, tá? E também ao aluno, né? Deve ser, a gente não pode trazer uma figura desnecessária só para encher linguiça, tá? Construção do comando. O comando da questão deve conter um único descritor na matriz de referência, ou seja, a gente já pode avaliar uma determinada assunto, uma determinada habilidade, uma determinada competência. Deve ser claro e objetivo, como a gente já falou, o enunciado inteiro deve ser claro e objetivo, né? E ele deve indicar no comando o que o aluno vai fazer realmente, né? O que ele vai ter que fazer, o que ele vai nos fornecer de resposta, tá? O comando ele pode ser interrogativo ou apresentar uma frase que será complementada pelos itens. A gente vai dar um exemplo de cada um deles, tá? As alternativas de respostas devem conter, agora a gente falamos do enunciado, vamos falar agora das alternativas de resposta. As alternativas de respostas devem conter gabarito, única alternativa correta. E os distratores, alternativas erradas, mas plausíveis e coerentes, escolhidas supondo erros possíveis que os estudantes possam cometer, né? Se a gente pede, por exemplo, o valor de A mais B, a gente tem que colocar como opção o valor de A vezes B, o valor de A menos B, não é isso? E a questão da coerência, pessoal. Eu tenho o item A é 2x, o item B é 3x, o item C é 4x e o item D é 5xyz. Não pode, tem que ser coerente, né? Ok? Não se deve propor alternativas que induzam o acerto por exclusão. Exemplo, a soma das idades de duas crianças, 15 anos. Qual a idade da maior? A gente coloca a maior como tendo 16 anos. Não pode, incoerente, impossível, né? Não tem como, ok? Continuando a falar sobre construção das alternativas de resposta. A formulação das alternativas não devem conter elementos que induzam erro ou acerto, tais como termos como sempre, nunca, completamente e absolutamente, associações óbvias ou opções que sejam idênticas e semelhantes às palavras contidas no enunciado. Opção correta muito chamativa, né?
a gente tem um tamanhozinho de item, o mesmo tamanhozinho no item B, o mesmo tamanho no item C, só que a resposta D, que é a correta, tem quase a folha inteira de resposta, né? De ponta a ponta, então ela chama a atenção do aluno e a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo padrão, tá? Respostas implausíveis foi o que eu falei agora há pouco, né? Que induzem a exclusão e remete o aluno à resposta correta, né? Aquela questão das idades, eu já excluiria o item de número 16, já que a soma das idades das duas crianças eram 15, uma delas não poderia nunca ter 16, né? E opções absurdas ou ridículas, né? Como a gente comentou agora, tá? Agora vamos dar um exemplo aqui nessas questõezinhas. Bom, essa questão é uma questão que não tem suporte, né? Não tem suporte. A gente vê que não tem nenhuma figura, nenhum mapa, Bom, não tem nenhuma suporte para realizar essa questão. A questão diz o seguinte: Ana Luísa deseja distribuir 120 lápis igualmente em 12 estojos. Quantos lápis ela deve colocar em cada estojo? Pessoal, vocês observam que a questão ela poderia terminar no enunciado. O aluno já sabe o que tem que fazer, ele tem que determinar quantos lápis ela deve colocar em cada estojo. Não preciso ter as opções para resolver, né? Mas como ela é uma questão de múltipla escolha, eu vou colocar as alternativas de resposta. Essas alternativas de resposta, pessoal, elas têm que ser colocadas em ordem crescente, né? A gente vê muito em provas, professores que colocam o item A1, o item B50, o item C2, então tem que ser ordenada em ordem crescente, tá bom? Ok? Bom, vamos ver agora uma questão que tem um suporte, tá? Questão 3 aqui. A figura abaixo é um mapa de uma parte do bairro onde Emílio mora. No mapa, Emílio quer localizar a escola considerando um número e uma letra. Qual a localização da escola? Bom, aqui a escola está bem aqui. Então, um número, observe que tem aqui as colunas, cada coluna representada por um número, e as linhas, cada linha representada por uma letra. Ele quer localizar a escola considerando um número e uma letra. Então, a escola estaria no número 3, na letra E. Pronto, eu já resolvi a questão, né? Suporte, enunciado, e aqui é o comando. O comando aqui, ó, qual a localização da escola? É uma interrogação, é uma pergunta, né? Que pode ser respondida sem a necessidade dos itens. Mas, como é uma questão de múltipla escolha, vamos aos itens. Então, aqui estão as alternativas de resposta. Ok? Vamos passar aqui para outra questão. Questão 4. O consumo de água em residências é medido em metros cúbicos. Observe no gráfico abaixo o consumo de água da casa de Dona Vera nos últimos 5 meses. Nesse período, os 2 meses em que o consumo de água na casa de Dona Vera superou a marca de 40 metros cúbicos foram, observe, o enunciado, o suporte representado por um gráfico, e o comando com a frase incompleta. Observe que o aluno vai complementar essa frase. Pessoal, comando com complemento, comando com frase incompleta não pode aparecer em questões de provas abertas, tá? Eu vejo muito aí nossos colegas colocando complementar. O valor de x mais y é... Não, isso não pode. Só pode fazer isso, né? Só pode deixar incompleto se nós tivermos uma questão de múltipla escolha, tá certo? Prova aberta não pode ser frase incompleta, tá? Então, aqui o que acontece? Aqui nós vamos ter as alternativas de resposta, mas observe que mesmo que não tivesse as alternativas de resposta, nós já poderíamos resolver a questão. Nesse período, os 2 meses em que o consumo de água na casa de Dona Vera superou a marca de 40 metros cúbicos. Olha, está aqui, janeiro e abril. Eu não precisei das opções, mas vamos colocar as opções. Interessante aqui que as opções elas estão dispostas em ordem crescente de extensão, ó. Tá bom? Ok? Bom, pessoal, outra coisa que a gente precisa ficar atento é a distribuição dos gabaritos nas alternativas corretas ao longo da nossa prova, né?
a gente vê muitas questões aí que os professores elaboram com uma sequência de itens, né, muito longa. Por exemplo, aqui o item B está se repetindo 5 vezes, né, numa sequência, tá? E aparece 9 vezes ao longo dessa prova, enquanto que o item E não tem nenhuma alternativa, não tem nenhuma opção letra E. Então a gente tem que distribuir as nossas alternativas igualmente, né, ao longo da prova. Então se eu tenho uma prova com 15 questões e 5 itens, então vai dar 3 questões para cada item desse aí, tá certo? Então a gente tem que estar atento a essa distribuição. Então é isso, galera. Eu acho que deu para a gente ter uma noção bem legal, alguns dados bem importantes. Espero ter ajudado, contribuído aí para o crescimento e desenvolvimento das nossas provinhas. E vamos lá, vou sempre trazer material para vocês. O que tiver de novidade eu vou tentar trazer nesses videozinhos. Um abraço e até a próxima.